Deus abençoe, irmãos. Os irmãos podem assentar. Meus amados, quero agradecer ao Senhor Jesus por estar nesta noite novamente em sua casa, ter esta gloriosa oportunidade de estar com os irmãos para mais um culto de louvor a Deus, onde estaremos estudando mais um pouco a palavra do Senhor. E eu convido os irmãos, para não perdermos o tempo, a abrirem as Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, onde estamos meditando com os irmãos. Gálatas, capítulo de número 5. Glorificado seja o nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Gálatas 5. Eu vou voltar a fazer a leitura que tenho feito com os irmãos, dos versículos 16 ao 21. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, irmãos, como os irmãos já sabem, a razão de nós estarmos estudando esta parte da palavra de Deus é exatamente pelo final do versículo 21, onde o apóstolo Paulo, após falar sobre as obras da carne, eu já considerei isso pelo menos 2 vezes com os irmãos e volto a fazê-lo, ele diz-nos que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha, pelo fato de estarmos estudando com os irmãos sobre o reino de Deus, não poderíamos, portanto, fazer o fechamento desta parte deste estudo sem considerarmos este ensinamento, melhor dito, do apóstolo Paulo para os crentes que faziam parte desta igreja. Nós estudamos com os irmãos algumas das obras da carne, já falamos com os irmãos sobre a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras. E hoje, irmãos, nós vamos dar seguimento a partir das pelejas, para o que convido os irmãos a terem as Bíblias abertas para darmos seguimento a esta palavra. Bom, na semana passada, quando falamos sobre a ira, os irmãos devem lembrar que falamos aqui sobre esta raiva real, que é o que Paulo está mostrando, e ao mesmo tempo uma loucura temporária, e isto vem por este mecanismo da carne. Embora sendo uma loucura temporária, ela pode causar estragos permanentes. Algo momentâneo, que aparentemente não vai causar dano, não vai causar prejuízo. Estudamos isso de uma forma pormenorizada com os irmãos na semana passada, inclusive analisando com os irmãos o que a Bíblia fala sobre Caim e procurando aplicar isto na nossa vida. Agora nós queremos entrar sobre a questão da peleja. Eu quero lembrar os irmãos que o apóstolo Paulo classifica as obras da carne aqui, ou ele lista essas obras da carne, são descritas em 16 pelo menos, mas elas não são as únicas, ou seja, as obras da carne não são só estas. O próprio versículo 21, Paulo está dizendo muito bem que existem outras, que ele já havia advertido os irmãos desta igreja.
mas ele entende que estas que ele apresenta são as necessárias para os irmãos entenderem que estas coisas poderá impedir o cristão, o servo de Deus, o irmão, a irmã, poderá impedir-nos de entrarmos no reino de Deus. E a entrada aqui, irmãos, no reino de Deus, não é o fato de sermos participantes de uma igreja no sentido organizacional, no sentido de uma comunidade. Até porque, se os irmãos estudarem a história da igreja no contexto bíblico, os irmãos perceberão que Paulo combate estas coisas exatamente porque tais coisas aconteciam lá dentro das igrejas. Ou seja, não há como, infelizmente não há como, nós termos um controle absoluto de uma igreja para que tais crentes não cometam estas coisas. Agora, a advertência é muito clara. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Daí nós precisamos, portanto, pensar sobre, inclusive, a mensagem que nós ouvimos aqui no domingo à noite, quando fomos sempre alertados: olha, o pastor pode não estar com você, mas o Espírito Santo de Deus, ele estará sempre com você, te fazendo lembrar. Eu gostaria que os irmãos que estiveram também na escola dominical lembrassem da colocação do nosso professor, quando ele falou sobre a igreja de Corinto. Ele disse o porquê daqueles problemas lá dentro. E ele falou para nós que isso vai ser explicado depois de uma forma mais detalhada para nós. Mas os irmãos lembram que ele disse que Paulo estava combatendo aquilo porque aqueles problemas estavam lá dentro. Paulo não escreveria se não houvesse necessidade, ele fora comunicado de que esses problemas estavam lá. A advertência do apóstolo Paulo para a igreja aqui é que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então cada um de nós precisamos considerar essas coisas e cuidar da nossa vida espiritual. Tenho dito aos irmãos que será mais fácil para mim, para você, se nós cuidarmos do nosso espírito. Quando digo nosso espírito, nos deixarmos sermos trabalhados pelo Espírito do Senhor. O nosso espírito precisa ser trabalhado pelo Espírito de Deus, para não andarmos na carne, mas andarmos no Espírito. Assim sendo, irmãos, a partir de agora, quero falar com os irmãos sobre as pelejas. Os irmãos perceberão que a partir da inimizade, eu disse que inimizade gera porfia, porfia gera inimizade. As emulações são os problemas sérios, as iras, e após as iras, Paulo não lista isso por acaso. Existe, portanto, uma intimidade muito grande, um relacionamento destas obras da carne. Vem, portanto, as pelejas, para depois Paulo falar sobre a questão da dissensão. A partir deste momento, então, nós vamos ver sobre a peleja dentro da igreja. E eu volto a dizer aos irmãos que comecei a falar na semana passada, que a peleja aqui não é o trabalho diário, nosso labutar no dia a dia, para construirmos algo no sentido positivo, sermos batalhador, guerreiros, prudentes, honestos e precavidos. Antes, pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele está falando no sentido ao contrário disto. Paulo está falando da ambição pessoal, que às vezes existe no coração de alguns irmãos, que ainda não deixaram ser trabalhado pelo Espírito do Senhor. Irmãos, não me entenda mal. No que diz respeito à nossa vida particular, cada um de nós temos projetos. E isto não é contrário à vida cristã. Você tem metas, você tem objetivos. E com a bênção de Deus, que você os alcance. Que Deus seja louvado. A Bíblia nos ensina, inclusive, a sermos trabalhadores, a buscarmos aquilo que Deus tem para nós. Nenhum problema em você correr atrás do que é honesto, daquilo que você pode correr atrás. Nós não estamos discutindo isso. A questão da ambição pessoal, eu quero lembrar os irmãos que isto nós estamos falando no âmbito da igreja. E nesse aspecto, olhe para cá por favor, você não pode se excluir, se isolar, se considerar uma parte isolada, se considerar uma peça à parte.
e dizer: a igreja está trilhando esse caminho, mas eu tenho meu posicionamento, isto me interessa, então eu não estou nem aí para a comunidade de forma geral. Paulo está combatendo exatamente esta questão. Existem hoje, e naquela época já existia, lamentavelmente, muitas pessoas que estão nesta situação, que na verdade, irmãos, eles vivem assim. E Paulo está dizendo que isto é uma das obras da carne, esta ambição pessoal, dentro do que nós estamos falando aqui da igreja. Quando para nós, para mim e para você, nós não importaremos com os objetivos ou interesses que é comum à comunidade da qual nós fazemos parte. Quando nós não interessamos pelo bem comum da igreja, da comunidade, mas os nossos interesses pessoais, eles se tornam, ou para nós os colocamos acima dos demais interesses. E eu quero lembrar os irmãos que você, eu, nós, somos parte do corpo de Cristo. A Bíblia diz que somos membros uns dos outros. É cada um na justa operação, mas todos buscando uma coisa só: a boa funcionalidade do corpo. Nós precisamos ter este entendimento. Cada cristão precisa compreender isso. Isto aqui tem muita coisa a nos ensinar, irmãos. Lamentavelmente, alguns em busca do que quer, colocando seus interesses acima das questões da igreja num todo, eles não se preocupam com o caminho que eles vão trilhar, com o meio para alcançarem tais objetivos. E nós precisamos cuidar muito neste aspecto. Nós precisamos abrir nossos olhos espirituais. Muitas pessoas, para alcançarem o que quer, eles não se preocupam com o estrago que eles poderá causar à sua volta, que eles poderá causar no meio que ele vive e do qual ele faz parte. E eu quero lembrar os irmãos que questão de igreja, irmãos, por favor, considere isto, aplique isso no seu coração. A questão de igreja é muito sério. Igreja é a noiva de Cristo. Ninguém vai causar estrago na igreja e vai sair livre por aí. Se o acerto, irmãos, não se der aqui, porque quando dar aqui ainda existe uma reforma, o acerto vai dar lá, quando estiver com o Senhor. Ninguém vai causar prejuízo para a igreja do Senhor e vai sair alegre por aí tocando trombeta. Você pode ter certeza. Eu digo aos irmãos, felizes aqueles que ainda têm oportunidade, ainda que sofram um bocado, mas eles têm oportunidade de organizar essas coisas aqui. Problema será para quem não organizar aqui e terá que apresentar diante de Deus para explicar o porquê de sua conduta assim. Uma vez ensinado, tendo a Bíblia na mão, ouvindo a palavra de Deus, mas agindo neciamente, como se ele estivesse acima dos demais. Nenhum de nós, irmãos, estamos acima dos demais. Portanto, irmãos, eu quero a partir deste momento que você lembre. A Bíblia vai nos mostrar a pessoa de Davi. Davi não agiu assim. Ora, Davi estava debaixo de uma promessa da parte de Deus. Deus tinha dito a Davi que ele seria o próximo rei de Israel. E não foi por falta de oportunidade que ele não se livrou de Saul. Oportunidades até ele teve, mas ele não quis fazer isso. E por qual razão que ele não quis fazer isto? Porque ele não tinha esta ambição a ponto de seus interesses causar prejuízo dentro do reino que ele fazia parte. Davi era um israelita. Você precisa considerar, eu sou um crente, eu sou um servo de Deus, eu faço parte da igreja. Se eu não batalhar pelo bem da igreja, quem batalhará? Não vamos esperar que quem está lá fora vá agir positivamente no que diz respeito ao bom andamento da obra de Deus. Isso é papel seu, isso é dever meu, isso é dever nosso. Somos nós que devemos portar de uma forma condizente com o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então abramos os nossos olhos. Olha,
Davi era sabedor que ele seria o próximo rei, ele tinha unção sobre a sua vida, o rei lhe perseguiu, mas ele serviu ao rei com fidelidade. Ele trabalhou pelo reino do qual ele fazia parte, como se ele mesmo fosse o rei. E olhe para cá, algumas pessoas, por ambição pessoal, eles não dão apoio a determinada área da igreja. Alguns até dizem, não, com o pastor eu vou harmonizar. Mas naquela área da igreja não é uma questão contra pastor. Alguns dizem, não é contra o pastor que estou indo, mas eu não concordo com fulano. E se ele está na frente, tiver êxito, o que vai acontecer? Ele vai ficar bem visto dentro da igreja. As pessoas vão entender que Deus o aprova. Irmãos, isso é a visão mais ridícula que pode existir. Isso é a mentalidade mais mesquinha que pode haver. Nenhum de nós trabalhamos para o homem. Nós trabalhamos para Deus. E isso não é uma questão, olhe para cá, senhor e senhora, isso não é uma questão de você querer trabalhar, isso é uma questão de que você deve, porque você é parte do corpo, você não está aí por acaso. Eu quero que você recorde que nenhuma árvore vai ficar plantada na terra todo o tempo, inutilmente. Também não ficará nenhuma vara na videira para o resto da vida sem produzir. Mais cedo ou mais tarde haverá o acerto, haverá o corte. Então hoje, agora, é hora de nós percebermos, se é obra de Deus, nós trabalhamos, Deus seja para sempre louvado. Assim procedeu Davi, que Deus seja para sempre louvado. Glória seja para sempre dada ao santo nome do Senhor. Portanto, irmãos, essa ambição pessoal, as pessoas dividem igreja, dividem ministérios, dividem congregações, dividem as pessoas, sem importar com o problema que haverá no dia de amanhã. E eu repito, tais pessoas não sairão ilesos perante o Senhor nosso Deus, a não ser que se arrependam, a não ser que busque lugar para arrependimento, porque no momento a porta da graça está aberta. Olhe para cá, irmão, olhe para cá, irmã, como é que nós agimos em relação à obra do Senhor nosso Deus? Será que porventura você não é um desses que peleja e que inadvertidamente, ignorantemente, de uma forma inconscientemente, você esteja causando atrapalho, empecilho, problemas para a obra de Deus alavancar? Você já parou para pensar sobre isso? Você já analisou a sua vida? Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos que me ouvem aqui nesta noite. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Então prestemos atenção. De acordo com o que nós somos ensinados, e a Bíblia diz, a tua conduta, ela passa por esse crivo. Seu procedimento, o seu agir, passa neste crivo. Ou está pegando alguma coisa aí? Amados, como quem vos ama, eu aconselho organizarmos a nossa vida enquanto nós temos tempo. Sabia, irmãos? Eu fiquei chocado ontem à noite, já tarde da noite, quando a minha esposa me disse, olha, está anunciando aqui que o pastor Valdelon morreu. Particular amigo meu, um amigo particular meu. Fiquei impressionado, 50 anos de idade, promissor, um obreiro, um pregador e tanto para a glória do Senhor Jesus, um ensinador fiel da palavra de Deus, novo, deixou a esposa tão nova, uma igreja belíssima, grande, trabalhador, incansável na obra de Deus, morreu de uma hora para outra. Jesus o chamou. Será que o nosso dia não está bem perto, irmão? Ninguém pensa que poderá morrer amanhã, é por isso que vive de qualquer maneira. É por isso que não se preocupa, e quantas vezes a palavra nos adverte e a gente sai revoltado da igreja. Enquanto ela vem para a gente organizar, porque hoje é dia, amanhã talvez não será. Quantas pelejas desnecessárias só por causa de ambição pessoal.
porque temos ambição, porque queremos alcançar determinados lugares, não importamos com o que vamos causar, qual é o prejuízo que se dará no reino de Deus. Ninguém, irmãos, ouça e guarde, ninguém vai sair ileso se causar prejuízo à noiva do Cordeiro. O grande problema das pessoas, sabem o que, irmãos? É que eles pensam assim: olha, irmãos, estou falando por amar a igreja. Eu tenho que aplicar primeiro na minha vida. Mas atenção uma coisa, quase ninguém pensa isso. As pessoas pensam assim: não, mas se eu tivesse errado, Jesus estava me cobrando. A maior cobrança é do outro lado. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Cuidemos. Eu preciso pensar sobre o que a Bíblia fala. Eu leio a palavra de Deus, eu ouço na escola dominical, eu ouço nos cultos, eu ouço no ensinamento da igreja. Então eu preciso analisar a minha conduta, se ela está de acordo com o que tem ensinado. Se não tiver, a Bíblia, ela é ministrada para a nossa correção. Nós precisamos enveredar. Amanhã poderá ser tarde, amanhã poderá ser tarde. Então abramos os nossos olhos, não cause estrago no reino do Senhor nosso Deus. Pense mais antes de tomar qualquer atitude, fazer qualquer coisa. Pense, querido irmão, que quando a gente faz contra alguém, a gente não faz simplesmente contra alguém, nós fazemos contra a igreja num todo, porque ele está ligado no corpo. Nós estamos falando de obra. Paulo está alertando os irmãos devido aos males, às consequências que essas atitudes ou obras da carne causavam à comunidade. Isto não causa simplesmente a uma pessoa. Olhe para cá. Como parte integrante do reino de Deus, olhe para cá você, como parte integrante dentro do reino de Deus, em pleno funcionamento, desenvolvimento, crescendo, trabalhando, se alguém vai lá e te desconecta, te causa um problema e você perde a sua funcionalidade, será que perdeu só você ou perdeu o corpo que estava em pleno vapor? O prejuízo é maior do que nós pensamos. O prejuízo é maior do que nós imaginamos. E algumas pessoas, eles pensam que para ele consertar, Deus terá que descer à terra e falar com ele. Ou então Deus terá que mostrar em sonhos. Ou então Deus terá que levantar um vaso profeticamente e falar: meu filho, você viu aquilo que você fez? Para que Deus fazer isso, irmãos? Você viu aquilo outro? Aquela conversa sua? Aquele procedimento seu? Eu anotei tudo isso, você está errando nessa e nessa área. Pelo amor de Deus, nós não precisaríamos de Bíblia. Vamos deixar de ser meninos. Vamos crescer um pouquinho. Ora, a gente sabe que está errado. Nós sabemos muito bem no que é que nós estamos falhando. Estamos travados em pelejas. O que eu já vi nesses poucos anos de vida que eu tenho, em sentido geral, por lugares que passei, de pessoas que não abraçam, como nós falamos, não vestem camisa, por uma razão só, porque se abraçar, a obra no entendimento dele, ela vai alavancar, e ele não quer que na mão de fulano alavanque, prossiga, avance. Mas, desculpe, irmão, mas eu vou ser bem direto, mas que idiotice uma coisa dessa. Que mentalidade esquisita. Que feiura. Que mente distante da mente de Deus. Que coração que ainda não recebeu as verdades que estão contidas na palavra do Senhor nosso Deus. Olhe para cá. E sabe o que é pior, irmãos? Que às vezes nós, olhe para cá, vamos aplicar o nosso contexto. Às vezes nós fazemos isto com a nossa comunidade, mas com pessoas de fora, que você não pode, meu filho, acreditar a vida dele, você abraça. Hã? Tem crentes, olha para cá, tem crente que tem a coragem, de tentar travar o ambiente que ele está,
mas ele abraça esses movimentos via internet, televisão, cinema. O que tem de crente hoje, irmão, que contribui com esses negócios, com esses cartãozinhos, cinquentão, vintão? Não, mas estão levando o evangelho através da rádio e não sei mais do que, não sei mais do que, não sei mais do que. Você é bobo demais, meu filho. Olha, leva mal não, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Diz que dinheiro de bobo é matula, você sabe de quem, né? A igreja te ensina a ser dizimista fiel, ofertante fiel. Não abraça aqui, mas abraça lá. Passa pessoas no nosso meio, resta dúvida não, irmão. A gente esforça. Passa pessoa no nosso meio que a gente não conhece. É homem de Deus. Enfia a mão no bolso. Todo mundo diz enfia. Você não sabe nem para onde vai dinheiro. Eu tive o desprazer de contribuir numa festividade que eu participei. Estou falando do que olhos viu e ouvido ouviu. Não foi dos outros, não. Eu. Com algumas pessoas que comigo estava. A partir do princípio que eu tenho no meu coração, eu ofertei. Pois eu estava num trabalho que, no meu entendimento sério, ofertei. E tive o desprazer depois de ouvir dizer, porque lá era dito que era para uma grande obra em determinado lugar. Não vou dar muito detalhe para vocês descobrir, tá? Mas aí depois alguém que eu conheço, e que, pronto, já eu dou o nome também, cara, deixa eu vigiar. Mas alguém que eu conheço e sei de quem se trata, disse que a tristeza do coração foi porque na volta, ao retorno, ao voltarem para casa, alguém falou, devíamos trazer esse fulano para cá, porque aí pode alugar-se o tamanho que quiser, porque levantar dinheiro ele levanta. Aí disse, não, mas espera lá, ele levantou dinheiro, mas foi para obra. Que obra, rapaz? Isso foi combinado entre a gente. Isso foi 50% para nós, 50% para ele. Tem nada de obra. E você, com certeza, já fez isso muitas vezes, que eu mesmo fiz. E às vezes os irmãos trabalham na cantina, não vou cooperar, porque senão essa cantina vai. Não vou cooperar, porque senão a escola dominical. Você acha que isso não é uma batalha, não é uma peleja que você está travando no meio da igreja? Não. Vamos deixar de ser mesquinhos, medíocres, sem visão do reino. Onde é que Jesus te colocou? Você quer funcionar lá do outro lado? Sem funcionar aqui? Você está me ouvindo, meu irmão? Isto é mais sério do que a gente pensa. Isso é mais sério do que a gente pensa. Bom, esse é um exemplo que eu estou dando aos irmãos, questão financeira. Mas quantas outras mais? Quantas outras mais? Que acontecem, que causam prejuízo, pelejas travadas no meio do povo de Deus. E preocupa-me o caso de que todas as pessoas são ilibados na sua conduta, estão firmes, seguros, certos e cegos também. Porque, irmão, não se engane, veja a sua conduta, pense na sua postura. Quantas coisas que você não sabe a respeito de mim, e eu também não sei a respeito de você. Eu não falo aqui, irmãos, para julgar palavras ao ar. O assunto é pertinente. Ele é propício para levarmos os irmãos ao entendimento de que podemos não saber, mas Deus e você sabe se você está falhando nessa área. Se nós precisamos de correção nesse aspecto. Hoje é dia. A noite chegou, mas hoje é dia, estamos com vida e Cristo não voltou para buscar a sua igreja. Então organizemo-nos, porque a Bíblia está dizendo, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí as pessoas dizem, você quer excluir as pessoas? Não, é o ser humano que se exclui, porque se Deus não avisasse, mas está avisado pela Bíblia, Deus está dizendo aí, quem comete essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Queremos herdar o reino de Deus? Então limpemo-nos disto. Vamos deixar o Espírito de Deus trabalhar o nosso espírito. Se formos trabalhados no Espírito, irmãos, pelo amor de Jesus, nós precisamos ser trabalhados no Espírito, na alma e no corpo. Não podemos ser trabalhados só na alma, não podemos ser trabalhados só no corpo e não podemos ser trabalhados só no espírito.
1 Tessalonicenses 5:23, conservai-vos irrepreensível, o mesmo Deus de paz vos guarde em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Não há dúvida que muitas pessoas, para eles, não seria tão pesado ser obediente, se fosse trabalhado no Espírito. Eu faço-me valer do que diz a Bíblia no capítulo 3 de Pedro, 1 Pedro, quando Pedro fala da submissão da mulher, ele não mostra nada difícil lá. Ele fala sobre a mulher que foi trabalhada no homem encoberto. Isso significa no Espírito. Isso é facinho, irmãos. Ser obediente à palavra de Deus é fácil, se eu for trabalhado na ordem do Espírito. Mas se eu for trabalhado no corpo, na alma só, e se não sou trabalhado no Espírito, no homem interno aqui, ó, tudo na igreja é um fardo para mim. Jejuar é um fardo, consagrar minha vida é um fardo, obedecer é um fardo, dizimar, já viu isso, agora até dinheiro eu tenho que dar para a igreja, ofertar, pelo amor de Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Vir à igreja, pelo amor de Deus, vou o dia que eu quero, alguém manda na minha vida, é assim, é? Você não está desse jeito não, né? Não está mal demais. Mas que Deus nos ajude. Vamos prosseguir um pouquinho, irmãos. As horas vão indo assim. De forma que nós precisamos lembrar, a ambição pessoal pode ser um problema, porque leva o indivíduo, sem que ele perceba, a causar divisões dentro da igreja. Vem a seguir aí a questão da dissensão. Bom, a dissensão apresentada pelo apóstolo Paulo aqui, irmãos, ela é o mesmo que divisões. Olhe para cá. Que poderá ser promovida por rivalidade. Já viu o que é rivalidade? O que é uma pessoa rival? Uma coisa que nós não podemos conceber a ideia é de dentro da igreja nos tornarmos rivais. Ou seja, sermos rival. Nenhum pregador, ele é rival do outro. Ou seja, tendo os mesmos objetivos, mas se tornando opositor porque ele concorre à mesma coisa. Ou ele está de olho na mesma coisa. Isto não pode acontecer no meio do povo de Deus. Esta questão da dissensão, portanto, nós precisamos vigiar, tomar cuidado, porque ela vem devido às divisões. É as divisões que vêm devido à rivalidade que aparece no meio do povo do Senhor nosso Deus. Aparece no meio da igreja. Agora, uma coisa que eu queria que os irmãos entendessem, e os irmãos já sabem, que esta rivalidade aqui, ela vai causar, lamentavelmente, se ela aparecer, ela vai causar problema na unidade da igreja. Isso é uma questão muito séria. Isso é uma questão muito séria. Nós, às vezes, não vemos assim, olha, irmãos, qualquer vez que causar um problema assim, haverá um estrago, mesmo que a gente procure reparar depois. Mas houve um estrago. Sabia que quando existe esse problema, que Deus dê graça, isso nunca aconteça, mas se acontece, Deus dê graça, o pastor, a direção da igreja, toda a igreja, consegue contornar a situação. E a gente pensa que contornamos a 100%, mas nunca contorna isto a 100%. Alguém no meio desta situação fica com problema. Fica com problema. E esse problema dele pode causar outro problema lá na frente. E se causar outro problema lá na frente, vai causar outro lá. E olhe para cá. O que eu queria que você soubesse, que todos esses problemas que causam ali, que causam lá, vão sendo, de uma certa forma, creditados na sua conta. Vão sendo depositados sobre as suas costas. Você se torna responsável. Porque a origem foi essa. Alguém se perdeu porque você agiu neciamente, porque você agiu imprudentemente, e você agiu conscientemente. A gente sabe, irmãos, que as nossas ações podem causar problemas. Nós sabemos muito bem disso. Ora, qual de nós não sabe que se sairmos a doida e dirigindo a qualquer velocidade,
nós podemos ser parados pela polícia e eles têm pleno direito de nos tacar uma multinha. Agora, o problema maior não é a multa. Imagine se houver um acidente. Por inteira responsabilidade, conscientemente, o indivíduo sabia que ele não poderia andar a esta velocidade. Na igreja, quando nós estamos dizendo a Bíblia é nossa regra de fé e prática, nós sabemos então que a Bíblia regulamenta estas questões para nós. Nós sabemos em que âmbito nós vivemos, até onde devemos ir, e a partir daí não podemos ir. Quando te faltar força diante de uma situação, quando a questão é complicada demais, corra, mas corra com toda a avidez de alma para os pés do Senhor. Reconheça o perigo. Entenda que está um momento perigoso e não brinque com essa situação, porque você já terá perdido as forças aí. Quando você vê que saiu do seu controle, que você já explode, que você já está é porque você já perdeu suas forças. Suas resistências já foram. É hora de correr imediatamente para Jesus e se valer da graça dele. Pela graça dele a gente vai ultrapassando essas coisas. Não é o que Cristo disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo identificou a sua própria fraqueza, e Jesus está dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós temos a graça para nos valer, irmãos. Nesses momentos dessa fraqueza nossa, é hora da gente ficar mais forte. É como ilustra certo pregador a respeito desse assunto, que o indivíduo, por exemplo, no momento de maior fragilidade, maior perigo dele, pode ser o momento que ele mais tem força. E aquela hora, por exemplo, alguém está afogando, e alguém que já viu isso sabe muito bem, o indivíduo afogando, praticamente morrendo, mas se quem for tirá-lo dentro d'água não for alguém experiente, poderá ficar com ele, porque o que ele parece não ter mais, ele ainda tem. Ele atraca com quem lhe foi para lhe tirar, abraça com ele, não solta mais. Ou sai os dois ou não sai nenhum. Nós, na nossa fraqueza, nesse afogamento do nosso desespero, a gente tem que fazer isso com Cristo. Estou afogando, Senhor. Estou afogando. Me socorre, me tira desse lamaçal. Nós temos como nos ver livres dessas situações. Elas vêm, elas aparecem. Oportunidades para isso aparecem, irmãos. Não sejamos rivais ou rival de alguém. Não sejamos rival de Senhor ninguém. Dentro da igreja, não podemos perceber isso, irmãos. O irmão prega bem, graças a Deus tem lugar para mais um. Apareceu fulano e canta muito, graças a Deus, tem lugar para mais um. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara. Não podemos olhar para alguém pensando que ele é um perigo para nós. Se de fato tal pessoa for, eu não preciso causar divisão, irmãos. Eu preciso crer na palavra de Deus. Sabe por que nós usamos os nossos mecanismos? Porque a gente deixa de crer na palavra de Deus. Eu vou arrumar um meio para podar o fulano. A Bíblia diz: o que usa... Como é que a Bíblia diz? O que usa de engano não ficará na minha casa. Deus dará, Deus terá, esse tempo você fala, mas já passou tempo demais. Deus terá dado tempo para ele. Deus terá falado com ele. Deus terá mostrado para ele que ele estava agindo neciamente, não era por falta de oportunidade, pois sempre o Senhor falava na casa, na igreja, o Senhor sempre orientava, mas ele quis seguir aquele caminho. O que usa de engano não ficará. E a versão atualizada, eu acho muito interessante, não sei se alguém tem ela aí, parece que é atualizada. Ela diz assim: não ficará para sempre. Isso faz toda a diferença para nós, porque a gente pensa assim, que se usa de engano tem que sair já agora. Mas a Bíblia diz que não vai ficar para sempre. Um dia vai sair. Um dia vai sair.
Então nós não podemos ficar com essa preocupação, com esse medo, como se representa um perigo para nós, até porque nenhum de nós somos dono da igreja. O primeiro que vai ter uma reação contrária, embora ele vá se valer do coração do pastor da igreja, ele vai se valer de alguma forma, mas o primeiro que terá uma reação contrária, se tal indivíduo é um perigo, é o Senhor Jesus. Porque Ele é o dono da igreja. Porque Ele identifica todas as coisas antes de nós. Inclusive Ele identifica as intenções do coração do homem. Nenhuma delas, irmãos, nenhuma delas passa batido. Nenhuma delas. A Bíblia diz que, capítulo 4 de Hebreus, versículo de número 12, falando sobre a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até alma e espírito. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Eu não vi, e às vezes fico pensando, né? Mas por que eu preguei? Para que eu preguei uma palavra dessa? Eu conheço a igreja que eu pastoreio, mas eu disse aos irmãos, Jesus conhece as intenções do nosso coração. Tem um pastor que eu conheço, que ele me contou certa vez, tem um determinado dia, escute isso, irmãos, tem certo testemunho que a gente evita contar, porque está ainda ao ar, mas ele me contou que determinada vez, havia chegado um casal, uma família, não me recordo bem, para a igreja dele. Pronto, foram recebidos e até estavam sendo utilizados lá. E um determinado dia, ele falou que recebeu uma graça de Deus, ele entendeu que ele recebeu uma certa graça de Deus para pregar e falar contra o satanismo. Mas ele falou, meu Deus, mas eu vou falar isso para a igreja que eu pastorei, os irmãos que eu ensino. Mas, por perceber que Deus colocara isso no seu coração, ele falou naquela noite. Só que ele percebeu uma resistência muito grande quando ele abordou esse assunto. Satanismo. Ele percebeu aquela resistência, mas ele aplicou a palavra, e Deus foi dando graça, foi dando graça, foi dando graça, e ele concluiu a mensagem, mas ele questionava, mas para que eu estou pregando para a igreja que eu pastorei, para crentes meus, sobre satanismo, como se tivesse alguém ali daquele jeito. Terminou o culto, o casal procurou ele, e nunca mais voltou na igreja. Você já sabe o que significa. Não ficará para sempre na minha casa. A palavra, ela é apta, ela discerne as intenções do nosso coração. Eu quero, portanto, chamar a igreja aqui para nós percebermos que essa questão da dissensão, ela causa um problema na unidade da igreja. E essa questão, irmãos, quando eu disse aos irmãos, essas divisões, isso não tem a ver com o que nós pensamos, nós podemos pensar, que isto tem a ver com opiniões diferentes. Isso não tem a ver com opiniões diferentes. Opiniões diferentes, irmãos, opiniões diferentes, elas existem dentro do cristianismo. Nós precisamos entender uma coisa. Pelo fato de Jesus nos salvar, e a Bíblia dizer que nós temos que ter o mesmo pensar, o mesmo proceder, não significa que não haja opiniões diferentes. Opiniões diferentes, elas existem no cristianismo. Elas estão no nosso meio. E elas, se forem opiniões baseadas numa crença sincera, elas não causam problema e prejuízo para a igreja. Elas não causam nenhum problema para a igreja do Senhor, ela não vai causar. Até porque uma das coisas que nós precisamos perceber é que nós tanto valorizamos, ressaltamos a questão do amor, e é vital dentro dessa questão a liberdade que nós temos. Nós temos liberdade. Porém, irmãos, cada um de nós percebemos que nós fazemos parte de uma igreja. E esta igreja, ela tem um posicionamento doutrinário. Olhe para cá. Ela tem um posicionamento doutrinário, uma confissão de fé baseada na palavra de Deus. E uma vez que eu me submeto, que eu estou nesta igreja, que eu quero congregar, fazer parte, isto não será problema para mim. Isto não será problema para mim. Eu vou entender perfeitamente a minha posição. Eu vou trabalhar dentro da minha liberdade que eu tenho
por ser cristão, autêntico, trabalhado pelo Espírito de Deus, eu vou entender que eu tenho uma liderança, eu tenho a questão hierárquica da igreja, que a direção da igreja ela não está direta na minha mão, ela está na mão de outra pessoa. Isso não será nenhum problema para mim. Diferentes opiniões não vai conflitar na igreja de Deus se as pessoas se são trabalhadas pelo Espírito do Senhor. Isso não é problema. Os irmãos já viram que beleza as pessoas pregarem dentro de um mesmo assunto? Nenhum pregando heresia, aberração teológica, mas todos pregando a palavra de Deus, e que coisas gloriosas que um vê, que o outro vê na palavra de Deus, o Espírito de Deus traz ao coração dele. Você vê que é algo sincero da alma daquele homem, é algo sincero da alma daquela mulher. Se está plantado lá. Virmos para o cristianismo, irmãos, não é nos tornarmos pessoas que não pensam e que outros pensam por nós. Não é isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é isto que Paulo está dizendo. Poderíamos dar um exemplo aí, por exemplo, a questão do calvinismo e arminianismo, tão discutido, tão falado. Porventura um pecava, o outro pecava? Não. Duas posições teológicas que nesse aspecto diferenciavam. E você sabe que a teologia é o que as pessoas dizem da Bíblia. Estudam e dizem da Bíblia. Agora, a doutrina é o que a Bíblia diz. Essa é a questão. Então não há nenhum problema das pessoas terem posicionamentos, pensamentos diferentes. Isso não é o problema que Paulo está combatendo aqui. Paulo está combatendo exatamente a questão da divisão, que causa problema na unidade da igreja. Olha, nós precisamos aí entender que Paulo está combatendo, porque isto é de origem ou procedência carnal. A origem é carnal. Tais pessoas que se metem nesta questão, eles têm um interesse por trás. Já viu a preocupação de certos pregadores que alcançam um nível de massa que a questão deles é falar contra a igreja? É falar contra outras igrejas, como se a igreja dele fosse a enviada para a terra para a salvação da humanidade? E pasmem os senhores, que eu já estive uma certa vez numa conversa com alguém, que inclusive foi proveitosa para mim, porque eu não conhecia a profundo aquela situação. Passei a conhecer a partir desta conversa que tivemos. Ele disse para mim, não há salvação fora desta igreja, da qual ele fazia parte. E eu perguntei a ele, tu me diz que não há salvação a partir de que parte da Bíblia? Porque a Bíblia diz que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quem salva o ser humano é a pessoa de Jesus e não é a igreja. Não somos nós que salvamos. Nós precisamos ter uma posição de acordo com a palavra, mas vamos ter um entendimento. Nós somos servos do Senhor. Quem salva é o Senhor Jesus. Logo você vai perceber que é isto que Paulo está dizendo, porque tais coisas causam prejuízo. Quantas pessoas estão dizendo, eu vou na igreja fulano, fala mal de ciclano, eu vou no ciclano, fala mal de Bertano, eu vou no Bertano, fala de sei lá mais de quem. E vira essa confusão, com quem está a verdade? Já ouvi isso por inúmeras vezes, e até cristãos dizendo, com quem está a verdade? Em que devo crer? Na Bíblia, na palavra de Deus. Devo advertir os irmãos, que quem participa de ensino bíblico, ele não faz, inclusive, uma pergunta dessa. Quem estuda a Bíblia não fará uma pergunta desta. Ele sabe muito bem qual é a direção de Deus para o homem. Fora de Cristo não há salvação, mas fora da igreja há salvação. Esse foi um dos grandes dilemas de Martinho Lutero, quando a igreja mergulhada nas trevas, e eles queriam dizer que não havia salvação fora da igreja católica, e Martinho Lutero dizia, não, pela afirmação de Cristo, dizendo que Ele é, porque é isso que ele quer dizer, que Ele é
a rocha, a pedra. Então Martim Lutero dizia: não, senhores, salvação não há fora de Cristo, mas fora da Igreja Católica. Sim. Não há salvação fora da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sem Jesus não há salvação. Então guardemos aqui, irmãos, volte para cá. Por que eu apontei essa questão? Porque logo você vai perceber que tais pessoas, eles têm interesse congregacional. Lembrem que no início, quando falamos sobre a natureza do reino de Deus, uma coisa que eu abordei aos irmãos, que não poderíamos ficar triste com o fato de pessoas aceitarem a Cristo e não permanecerem no nosso meio, mas irem dar frutos em outros lugares. Eu disse aos irmãos, nós não trabalhamos simplesmente pela comunidade local, nós trabalhamos para o reino de Deus. Olha, afinal de contas, quantos de nós que viemos do Brasil e já conhecíamos a palavra de Deus e estamos dando fruto aqui? Quantos de nós? Quantos poderão Deus levar para outro lugar e dar fruto lá? Então não podemos deixar crescer no nosso coração aquele sentimento de que trabalhamos e não houve resultado. Olha, a eternidade vai revelar. Lá no céu a gente vai perceber o que foi feito, o que aconteceu, a dimensão da obra. Imagine o evangelista, digo evangelista nato, né? O Filipe, que até então era diácono, imagine ele recebendo aquela incumbência de sair dali e ir para junto do caminho de Gaza para evangelizar um homem que estava de passagem. E ele não dissera ao Senhor, mas ele está indo embora, eu não devo concentrar com alguém que está ficando? E o Senhor está mandando, vai e aparelha-te ao carro. E ele foi lá, evangelizou aquele homem, batizou o homem, e o homem foi embora. Filipe não o viu mais. Trabalhador do reino de Deus. Sempre será um problema na cabeça de alguém esta questão de nós queremos fragmentar, de nós queremos criar, irmãos, essa questão de divisão, como se a salvação ela acontecesse só entre nós, só no nosso meio. Isto não existe. A salvação é na pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então guardemos isto aqui, irmãos. Há muitas disposições aqui para apresentarmos aos irmãos dentro desta questão. Eu queria lembrar os irmãos, portanto, que Paulo combate, porque é de procedência carnal, a questão de nós termos tais interesses congregacionais, incutirmos, queremos plantar isto na cabeça de alguém para que tais pessoas pensam que só no nosso meio é que tais coisas acontecem. Isto, irmãos, é interesse congregacional e não é o interesse do reino. O interesse do reino está mais alto. Agora você imagina, irmão, alguém chega para a gente e fala, olha, eu vou embora agora e pronto, e estou indo embora. Aí eu falo, eu cuidei da sua vida toda, seu miserável. Escuta, seu miserável, cuidei de sua vida toda, agora você me larga, você podia se arrebentar lá para frente. Eu vou dizer, irmão, é assim, é claro que eu vou sentir a saída. Qual de nós não sentimos a perda de um membro? Isso faz falta. Mas se ele continuar dentro do reino de Deus, eu vou me dar por realizado. Eu vou dizer, irmão, obrigado pela contribuição no tempo que você esteve aqui. A minha preocupação será se ele estiver indo fora da direção de Deus. Mas se ele não estiver indo fora da direção de Deus, que Deus o abençoe onde quer que ele vá, e que ele seja um instrumento aplicado na obra do Senhor. Eu vejo hoje, eu não estou dizendo isso no nosso meio, irmãos. Eu estou dizendo isso ao que a gente vê as pessoas que têm o poder de alcançar os lugares mais distantes. Puro interesse congregacional. Tais pessoas, devido terem a posição que têm, inclusive eles querem dizer que igreja desse tamanho, olhe para cá, isso é importante para você, igreja desse tamanho, como nós, estamos até distantes de Deus, porque se estivéssemos de acordo com a vontade de Deus, éramos uma explosão como eles são. Sabia disso? E no cristianismo, em todo esse campo bojo do cristianismo, toda essa vastidão do cristianismo, atenção, existe muitas coisas que é só inchaço e não crescimento. É aquele bolo que parece que cresceu, mas quando você taca o dedão nele, uma folhinha, ele mingua. Não foi um verdadeiro
crescimento. Isto tem demais. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque olha, o número de pessoas que nós temos no culto de ensinamento, isso não é outra coisa senão Deus trazendo os irmãos. E depois, irmãos, o desejo que os irmãos estão tendo de servir ao Senhor. Nós estamos no século 21, em plena Europa, numa igreja, num bairro recanteado. Olha o grupo de pessoas aqui nessa noite. Muitos de vocês cansados do trabalho, mas estão aqui, sentados, ouvindo mais de hora de preleção, de ensinamento da palavra de Deus. Essas tais igrejas aí que crescem desse jeito, vocês procuram para ver se é os cultos especiais deles. Desculpe, irmão, porque eu estou falando sobre interesse congregacional. Há muitas pessoas que precisam ser advertidas. Procura para você ver se não é na base das campanhas que eles estão lá crescendo, crescendo, crescendo. Enquanto aqui cresce a 1, olha para cá, cresce a 2, cresce a 3, mas com o ensinamento da palavra de Deus. Quando eu digo aqui, irmãos, não é unicamente, eu digo aqueles que de fato servem ao Senhor. Cresce 1, cresce 2, cresce 3, lentamente, mas cresce com ensinamento, colocando terra debaixo do pé dos irmãos, fazendo eles entender que vida cristã é isso. E eles são preparados para os embates, para as adversidades, para os problemas. Quando eles aparecem, é o que eu falei, eles dizem: Senhor, me socorre, porque de ti eu não quero desviar. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Então, meus amados, falando ainda sobre a questão da dissensão, eu tenho mais 2 minutos. Eu queria só que os irmãos percebessem dentro desse aspecto, isso é muito mal. Se uma igreja, olha bem, embora nós tenhamos opiniões diferentes, mas nós respeitamos a questão da hierarquia. Quem é que está liderando fulano? Então sou submisso a ele, vou cooperar. Poderei compartilhar ideias, poderei dizer para ele, se ele aceitar, maravilha. Se não, eu respeito. Assim como eu tenho pensamentos, ele também tem. E quem Deus colocou lá nesta hora foi ele. Não é por causa disso que eu vou causar dissensão na igreja. Vou promover rivalidade no meio da igreja. Não é por essa questão de forma nenhuma. Nós fomos trabalhados pelo Espírito de Deus. Deus seja louvado. Então, meus amados irmãos, nós temos respeito uns pelos outros e isso não vai conflitar. Isto vai respeitar a questão hierárquica e a harmonia que existe no meio da igreja. Olha, uma igreja, se ela se dividir, no início de quando começamos aqui, eu falei com os irmãos do problema de classe, raças, que Paulo estava orientando os irmãos. Então veja bem, se uma igreja ela se dividir por classe, partido ou raça, ela não será uma igreja. E outra coisa, problema pior, ela não terá tido ou alcançado resposta para as suas próprias necessidades. Uma igreja que está enfrentando isso, ela é dividida, ela ainda não alcançou resposta para as suas próprias necessidades. Ele, ela, alguém está precisando de resposta para essa necessidade. Precisa ser trabalhado para isso. E daí, irmãos, uma igreja desse jeito, num todo, é aquilo que nós ouvimos, né? Alguém dizer: médico, cura-te a ti mesmo antes de querer curar a mim. É alguém falar para nós: olha, organizem a vossa casa primeiro, para depois querer organizar a nossa. Vocês são crentes? Estão divididos lá dentro? Aqui fora ouço de divisões, divisões e divisões. Irmãos, faça isso não. Isso vai custar caro. Isso vai custar caro. E há quem diga, pelo mau posicionamento de alguns, pelas conversas de alguns, a gente ouve dizer: organize a vossa casa primeiro, depois que vocês organizarem a vossa casa, aí eu vou ver se vale a pena entrar lá dentro. Porque até agora eu percebo rachadura, trincadura no meio de vocês. Eu percebo que vocês estão desorientados lá dentro, brigando entre vocês e querendo me levar para brigar. Olha para cá. Essa palavra é para nós. Ainda é hoje. Nós temos tempo de consertar. Queira Deus que essa palavra penetre ao profundo da nossa alma. E que a gente saia daqui dizendo: Senhor, nisto que eu tenho falhado, eu vou consertar. Eu vou tomar posição. Porque sabe por quê, irmãos? Quando Deus fala aquilo que eu estou precisando na igreja, eu preciso descobrir: Deus já me achou.
Ele já me encontrou, não passei batido. E não vou passar. Então o que eu vou fazer? Eu vou organizar a minha vida. Deus vai me ajudar. Amém? Nós temos que parar aqui, não dá para prosseguir, o Aula mandou parar. Deus abençoe os irmãos. Obrigado a todos pela presença. Nos coloquemos de pé, irmãos. Já vamos encerrar o nosso culto.